Prontinho. Então, beleza. Bem-vindos mais uma vez. Com a autorização de vocês, estou gravando, né? Faz parte também da nossa metodologia, para que as outras pessoas que não conseguem participar agora possam depois assistir a aula, né? E tirar dúvidas do que tiverem. Bem-vindos às pessoas que chegaram mais um finalzinho agora. A nossa ideia hoje, trabalhei um pouco, conversar sobre investimentos. Eu acho que o Matos e também os agentes dentro das aulas presenciais, eles têm ajudado a entender um pouco mais sobre investimentos. Alguém já tem essa experiência, expertise, já faz investimentos? André, sim, o Geraldo também. Perfeito. Então, vou precisar muito da ajuda de vocês para a gente conseguir passar o conteúdo para as outras pessoas que estão aqui, tá bom? Eu vou começar a compartilhar minha tela, que como compartilhei lá no grupo, a ideia é que a gente hoje tenha de forma prática, a gente consiga montar uma carteira para diversos objetivos e investimentos. Então, eu tentei trazer hoje o caso de uma família, obviamente uma simulação, para que juntos consigamos estabelecer como faremos os investimentos de forma prática, né? Provavelmente nas aulas vocês já tiveram esse conteúdo, o Max também já tem falado muitas vezes sobre diversas possibilidades de investimentos. Então, a ideia é que a gente consiga, pelo menos, sair daqui com a clareza de, beleza, sobre o dinheiro, onde que eu posso colocar e o que eu preciso olhar para conseguir investir ou poupar para os meus objetivos, tá bom? Então, para começar, eu quero, talvez, mostrar, Matos, com certeza, já passo com vocês, talvez os facilitadores lá nas aulas, mas eu quero começar lembrando novamente sobre por onde que começa essa fase dos investimentos, né? E o primeiro passo é estabelecer muito bem quais são os sonhos ou coisas que a gente quer conquistar, atingir, para assim conseguir determinar para onde que o dinheiro vai, tudo bem? Então, dentro dessas coisas que precisamos entender, é identificar o que desejamos, quanto que é o valor desse sonho, em quanto tempo eu quero conquistar esse sonho, e também um pouco de o quanto que eu estou disposto a abrir mão para eu conseguir atingir esse sonho. Então, eu vou pedir para vocês pensarem, se tiverem um papel e caneta, pode até anotar, que eu quero que vocês pensem em que coisas vocês gostariam de conquistar, tanto agora, ao longo desse ano, que já estamos quase na metade, né? E também nos próximos. Então, pode ser que você pense, não sei, comprar. O que eu mais escuto, né? Comprar casa ou comprar um carro. Inclusive, quem puder e quiser compartilhar, pode mandar aqui nas mensagens esses sonhos que vocês têm em mente, coisas que vocês gostariam, ou experiências que vocês gostariam de conquistar em breve. E também do longo prazo, que aí eu leio. Se quiserem compartilhar também com o microfone, pode falar. Como que está esses sonhos? Como que pronuncia seu nome? Dinê. Dinê. Uhum. Dinê, eu tenho alguma experiência, se quiser, se eu puder falar, porque eu já sou educador financeiro, né? Eu faço um trabalho voluntário lá no UFMG, e lá a gente usa uma metodologia de uma escola de São Paulo, e a gente registra sempre 3 sonhos, um de curto, médio e longo prazo. Curto prazo até 1 ano, médio prazo 10 anos, e acima disso, longo prazo. E no registro, né, a gente usa essa caderneta aqui por 1 mês para poder todo mundo registrar quais os gastos, para depois ele ver o que ele pode tirar, como você fala assim, estou de abrir mão de quê? Então, está tudo anotado o que ele tem que abrir mão para ele realizar. Então, a primeira coisa que a gente pede para eles colocar, meu sonho qual é o meu sonho? Vou citar um exemplo que é geral, comprar um iPhone. Meu sonho é, por exemplo, sei lá, R$ 5.000. Quanto vou guardar durante 1 ano? Isso aqui é de curto prazo. Em quanto tempo eu realizarei? Porque no curto prazo aqui pode ir de 1 a 12 meses.
Sim, Depois ele sim. faz a mesma coisa com o médio prazo, às vezes um carro, e ao longo prazo, aposentadoria, ou uma casa, Isso. alguma coisa assim. Mas, Aham, assim, é formação muito dos filhos, coerente né? com o que está aí, porque ele vai ter que abrir mão em algum momento de alguma coisa. Então, por isso que ele faz Sim. essas anotações no caderninho durante um mês, para ele ver com o que ele está gastando. Sim, muito legal. E quais são os sonhos que você falou do iPhone, né? Em outra turma eu também perguntei e também falaram de comprar um celular, né? Uhum. Mas quais são os sonhos assim que mais se repetem lá que as pessoas colocam? Ó, geralmente, no curto prazo, é quase Sim, que 100% tal do celular. tudo. Do Ah, celular. é? Mas tem assim, muito tênis, tem tênis também, tem algumas Ah, que coisas assim que legal. depende muito do quanto que essa pessoa ganha, tá? Então Sim, ele fica entre uma jaqueta, um tênis, sim. e o celular. E o celular, esse é de lei. No Ah, médio prazo, as pessoas não têm muita coisa assim, não pensam muito no médio prazo, eles confundem com o longo prazo, porque o médio sim, prazo, na verdade, ele vai de 1 a 10 anos. Mas, certo. assim, é comum as pessoas falar estudar fora, desenvolver um outro idioma, tem Legal. muito isso, fazer uma faculdade, é uma coisa Sim, assim. Alguns falam em comprar um carro, né? sim, Mas mais ou menos é questão do estudo, sabe? É mais ou menos legal. isso. Às vezes também até uma própria casa, nesse período de 10 Sim, anos. E sim. acima de 10 anos, é unânime, é aposentadoria. Aposentadoria, né? Aposentadoria, é. Aham, legal. Eu também escuto muito de viagens. Ah, sim, tem viagem Também. também. Tem Viagem, muito. ela vai mais para o médio prazo. Isso, É porque sim. não, é porque eu coloquei as viagens, muitos dele hoje está muito comum o famoso, eu esqueci como é que é o termo que eles usam, é uma aposentadoria rápida que eles tiram, sabe? Vão fazer um mochilão e andar pelo mundo. Então aí Ah, eles aproveitam sim, o para desenvolver sabático? um idioma. Mas isso tem um Aham, nome, é uma aposentadoria. Depois eu vou lembrar o nome dessa tudo aposentadoria. bem. Eles já Aham, estão fazendo isso aí sem aposentar. Eles querem curtir. Tira pelo menos sim, um ano para poder fazer esse tipo de mochilão cultural, sabe? Aí sim. vão conhecer civilizações, idiomas, Aham, costumes, essa coisa sim. toda, e dá uma fortalecida. Muitas vezes eles falam no inglês para Ah, poder legal. participar de entrevistas, essas coisas assim, que é um Sim. idioma que tá. Ah, que massa. Obrigada aí pela Nada, participação. Você vai me ajudar então daqui para frente. às ordens. Tudo bom. Beleza. Mais alguém quer compartilhar esses sonhos que tenha? Concordo que, dentro do que o Geraldo mencionou, tem algum sonho de vocês também nessa linha? Viagem celular, já falaram carteira motorista, a casa também é bem famosa. Ok. Eu quero que vocês pensem nisso, porque aí isso vai ajudar a gente, nos vai ajudar também no momento de direcionar o dinheiro, tá bom? Então, assim, o mais importante, eu acho que o Max também já tem falado, aquela tabelinha que ele sempre envia, né? Mas eu quis resumir nesses 5 pontos, que são as perguntas que ele também tem mostrado para a gente se fazer no momento de investir. Então, é claramente selecionar o objetivo, enquanto prazo, qual o valor necessário para que esse sonho aconteça e como que eu poderia diversificar o valor. Então, quanto porcentagem eu deveria enviar. Daqui a pouco já vamos ver isso na prática. E tem um quinto ponto que a gente precisa considerar e o perfil investidor. Ele talvez, ou a gente também já mostrou para vocês, que existem principalmente 3 tipos de perfil de investidor, né? Eu não vou entrar, não vou aprofundar muito neles, mas só para a gente ter noção, tem o perfil conservador, que é a pessoa que é um pouco mais aversa ao risco, então um perfil que está procurando um pouco mais de segurança. O moderado, ele quer um pouco de risco, mas também principalmente vai querer segurança, mas ele aguenta um pouquinho de risco, né? Portanto, também procura uma rentabilidade um pouco maior. E o arrojado é quem, em questões de risco, ele é muito mais arriscado para ter até um pouco mais de conhecimento, para ter acesso a ativos diferenciados, né?
e, portanto, eles também, por terem mais risco, também têm maior rentabilidade, mas é um perfil que procura talvez mais um pouco para o longo prazo, enfim, a segurança, ele não é uma prioridade para ele, né? Então, vai ser muito mais sobre como que a gente enxerga o quão disposto está a assumir risco, tá? Então, vai ser segurança contra risco. Mas eu não quero aprofundar muito nisso, porque quando vocês abrem a conta numa corretora dentro de um banco, eles vão fazer para vocês umas perguntas. Normalmente são umas 5, 7 perguntinhas, onde pergunta se você já investiu antes, se você tem algum tipo de conhecimento, em quanto tempo você quer resgatar o dinheiro e tudo mais. E ele, por si mesmo, ele já vai dar para vocês qual o perfil é, tá bom? Então, por isso que eu não quero aprofundar muito nessa parte aqui. Mas ele é super importante no momento de decidir os investimentos, tá bom? E aqui eu acho que tem várias formas de a gente pensar sobre a questão dos investimentos, mas eu gosto muito de fazer que nem o Geraldo faz, né? Pensar em tempos. Então, a gente pensa quais são os sonhos que eu quero para fazer no curto prazo, quais no médio prazo e quais no longo prazo, tá? Então, quando a gente fala do curto prazo, é o que o Geraldo falou, a ideia é que seja aí mais ou menos um ano. E é como se a gente pensasse em três sacolinhas. Se eu tenho dinheiro, eu quero dividir ele em três sacolinhas, em três bolsas. E esse de curto prazo, qual que vai ser o verdadeiro objetivo dele? A gente vai estar mais preocupado para que esse dinheiro tenha alta liquidez. Alguém sabe o que é alta liquidez? Seria se abrir o microfone? Tá, então vou explicar o que é alta liquidez. Nos investimentos, a gente vai falar sobre liquidez e vai falar também sobre risco, tá bom? E ao longo dessas três sacolas, a gente vai ter que brincar um pouco com essas duas variáveis, o risco e a liquidez. Então, liquidez é a facilidade que eu tenho para converter o dinheiro que está investido em dinheiro disponível para uso, tá? Então, eu posso ter o dinheiro guardado, mas eu posso, quando eu falo de alta liquidez, é que se eu preciso desse dinheiro, eu consigo resgatar e no dia ou no dia seguinte, no máximo, eu já consigo ter e usar ele, tá? Então, para esse tipo de investimentos, a gente vai querer garantir que seja um investimento com baixo risco. E para esse tipo de investimentos, a gente pensa, por exemplo, que é bom investir aí reserva de emergência. A gente, com a reserva de emergência, o objetivo dela é que ela consiga ajudar a gente em emergências, imprevistos que acontecem que a gente não sabe que aconteceria, né? Então, por exemplo, eu tenho lá minha reserva e do nada fiquei doente, não consegui trabalhar, e aí, vamos supor que eu sou autônoma, né? E se eu sou autônoma e não consegui trabalhar, aí eu preciso de dinheiro para comprar medicamentos, ou pagar o aluguel, enquanto melhor e tal, aí eu posso resgatar esse dinheiro e usar para cobrir o imprevisto, né? Pode ser doenças ou queda de renda, o que for. Então, dentro desse sacolinha, a gente vai falar que é de curto prazo, que procuramos que tenha baixo risco, mas queremos que ele seja com alta liquidez, tá bom? Tudo certo até aí? Sim? Perfeito. Depois a gente vai ter aqui a sacolinha do médio prazo, que também são sonhos que vai entre 1 ano e meio, 2 anos, até os 10 anos, e dentro dele a gente vai procurar que ele tenha uma liquidez média. Então, vamos supor, eu quero comprar um carro daqui a 5 anos. Então, eu penso que o dinheiro que eu for guardar para esse sonho, eu posso investir na sacolinha do médio prazo. E qual que vai ser os parâmetros que eu vou ter para ele? Eu quero que ele tenha liquidez média, ou seja, que eu possa deixar um pouco mais travado o dinheiro lá, não preciso dele tão rápido quanto o anterior tipo de investimento, e
eu posso assumir um pouquinho mais de risco sobre esse investimento, justamente porque eu tenho mais tempo, porque ele mais para o longo prazo e para o médio prazo, tá? Então, de novo, são para sonhos para realizar entre 2 a 10 anos. A ideia é que daria para cobrir um médio risco e que tenha uma liquidez média, tá bom? E aí depois a gente vai ter um longo prazo, que são para sonhos acima de 10 anos, que normalmente, como o Geraldo falou, é para aposentadoria, costuma ser, né? Pode ser também uma casa, mas o mais comum é que seja a aposentadoria, para, eu já quero parar de trabalhar e eu consigo viver dos meus investimentos, tá? Vai ter normalmente, o longo prazo, ele tem baixa liquidez. Então, é tipo, um dinheiro que eu consigo guardar e meio que eu esqueço que tenho ele e eu sei que o que tenho nessa sacolinha, ela vai ficar lá por muitos anos, só fazendo o trabalho dos juros compostos e fazendo crescer esse dinheiro, tá? Tem aqui alto risco, mas ele tem um asterisco, né? Por que alto risco? Porque vai depender, na verdade, muito do contexto familiar, da pessoa. Mas, por exemplo, comumente, para aposentadoria, até que dá para que o investidor, dependendo do perfil dele, ele consiga assumir um certo risco. Então, por exemplo, eu acho que aqui depois eu vou falar. Aqui, ó. Eu trouxe essa tabelinha da escada de risco, tá? Que é basicamente o tipo de ativos que que existem no mercado financeiro, que são opções que a gente pode ter no momento de investir, e eu não vou entrar em cada um deles, mas eu só queria trazer um ponto aqui que é importante. Quando a gente fala de risco, é basicamente o risco é basicamente a probabilidade que existe de eu ganhar ou perder meu dinheiro. É basicamente isso. Isso vai estar muito atrelado à questão de juros, em alguns momentos vai ser um pouco mais predizível, outros não, né? E aí depois a gente vai começar então a falar sobre opções. O mercado financeiro, eu gosto de comparar muito com o mercado, com a feira, certo? Você tem maçãs, tem peras, tem batata, tem um monte de coisas que você pode comprar no mercado financeiro e vai ser específica. Você vai comprar na feira o que você precisa para o que funciona para você. Vamos supor, se você quer fazer uma galinhada, você vai comprar os materiais que você precisa para fazer galinhada. Agora, se você quer fazer cachorro-quente, você vai no mercado e vai selecionar as coisas que precisa para o cachorro-quente. Da mesma forma, funciona com o mercado financeiro. Por isso que a gente precisa, antes de entrar nele, saber o que eu quero fazer. Então, eu estou levando meu dinheiro, mas eu preciso saber em que coisas eu quero gastar ou investir esse dinheiro, né? Então, assim como existem maçãs, peras, salsicha, todas essas opções no mercado da feira, do mesmo jeito existem no mercado financeiro. Então, a gente fala que Tesouro Selic, o Tesouro PCA, o CDB, LCI, são um monte de siglas, mas que no final das contas são produtos que a gente pode comprar. E mais ou menos até aqui, até CDB, fundo de renda fixa, a gente está falando que é mais um tipo de investimento conservador, ou seja, é renda fixa, portanto, ele procura ter mais segurança do que altos rendimentos, sabe? Depois vai começar aqui debêntures, o COE, o CRI, o CRA. O COE, por sinal, é super ruim. Se vocês escutarem dele, ou alguém propor para vocês investirem em COE, não é muito indicado, recomendável. Eu deixo aqui só para falar, para lembrar de falar aqui que é um ativo bem ruim e que, por exemplo, quando a gente procura na internet, ele aparece como opção, né? Mas não é um investimento muito bom para fazer.
E daqui, a partir de debêntures, ele já começa a aumentar um pouco mais de risco. Então, a gente esperaria que tenha mais rentabilidade, que eu coloco meu dinheiro lá e, portanto, eu vou conseguir obter maiores ganâncias, mas também significa que eu estou aumentando o meu risco. Então, para esse tipo de, até fundo de investimento imobiliário que aparece aqui, a gente está falando mais de um perfil moderado. Então, ele vai ter um pouco de segurança, mas também vai ter um pouco de risco, tá? E quando a gente fala de ações para cima, que é ações de negócio próprio, derivativos, que é como se fosse, eu não vou entrar muito, mas derivativo seria basicamente eu tenho esse ativo como se fosse um espelho desse ativo. Só para colocar desse jeito. E aí, no final das contas, vão estar as criptomoedas, que é tipo o Bitcoin, essas coisas que são agora aparecem muito até de marketing que a galera faz, né? Mas só para falar que esse já é um perfil muito mais arrojado. Então, a ideia é que essa escala de risco, ela se combine com os nossos sonhos. Então, por exemplo, se eu quero juntar dinheiro para comprar minha casa, vocês acham bom a gente colocar em ações, por exemplo, que está bem lá em cima? Seria bom colocar o dinheiro em ações se eu quero comprar minha casa daqui a uns anos? Eu conhecendo a empresa, eu aplico sim. Uhum. Aí eu tenho que conhecer a empresa, tenho que saber o que é. Eu não posso entrar amador em ações, não. Isso. Eu queria até aproveitar aqui que você está falando aí, sabe? Acima de criptomoedas, tem uma aplicação que estão jogando aí no mercado como aplicação, que é tão perigosa, mas tão perigosa, que está levando a famílias a desespero, é o pessoal aplicando esse negócio de tigrinho e esses negócios de jogos aí, como se fosse aplicação financeira. Estão perdendo tudo. E tem gente falando na internet aí que é um investimento. Isso aí, o pessoal tem que abrir o olho aí, porque tá incrível, gente. Eu vejo cada coisa, cada dia o cara falando de jogos aí. Sim. Sim. E, na verdade, ele nem é investimento, né? A galera fala que é investimento, mas é só azar, na real. É jogo. Mas as ações, aí daria uma aula, né? Eu falo assim, se você Dá estudar uma muitas empresa, aulas. né? E assim, Uhum. eu quiser, por exemplo, viver de rendimento delas durante um período e depois, quer dizer, né? É uma opção de você colocar na cesta, né? Sim. Uhum. Uma coisa que eu gostaria até de te dizer aí, que foi uma coisa interessante que eu estou fazendo num conselho regional aí, que eu estou dando aula para eles, Sim. nós pegamos os tesouros, tá? Sim. Colocamos dentro das 3 cestinhas, como é que se chama? Você fala um termo legal aí. Sacolinhas. Dentro das sacolinhas, nós colocamos lá, as pessoas, elas estão dispostas a aplicar em tesouro, tá? Tem perfil para isso. Então, eles colocaram o curto, médio e longo prazo dentro do tesouro. Tesouro vencendo, por exemplo, agora em 2026, tesouro em 2035, alguma coisa, e outro tesouro lá para frente, sabe? Isso. Valores pequenos, né? Até para a pessoa ir sabendo o que é. Mas não deixa de ser uma coisa interessante dentro daquela perspectiva de aplicar dinheiro, né? Para um sonho futuro. Sim, exatamente. A gente vai ver agora os tesouros como opções para cada uma dessas sacolinhas. Aí vai ser ótimo compartilhar. Mas tá, então eu não quero ficar até muito tempo nessa explicação, porque a ideia é que a gente consiga ir para ação, né? Para mãos na massa. Só que antes de passar para lá, só queria passar e lembrar novamente que, beleza, quando a gente já sabe o que eu quero, eu entendo para quando que eu quero isso, eu preciso saber, então, para como que eu vou aplicar esse dinheiro, né? Então, onde que eu posso fazer? Então, a gente tem a opção de investir em banco tradicional ou em banco digital, né? Hoje em dia, os bancos digitais, eles são muito mais amigáveis no momento de investir, até com os aplicativos, eles também são seguros. Agora, quando a gente entrar no telefone, a gente vai falar um pouco sobre o fundo garantidor de crédito, para trazer mais essa segurança, né? Os bancos tradicionais acabam que, como tem uma estrutura, espaço físico, tem custos maiores também,
as propostas, as oportunidades estão ficando um pouquinho para trás se comparado com os bancos digitais. Só que sempre vai ser importante que quando alguém indique um banco digital, sempre vai ser importante revisar se é uma instituição financeira que é regulada e fiscalizada pelo Banco Central, tá? Então, vive aparecendo várias instituições financeiras assim, e às vezes eles colocam até para conseguir captar dinheiro e conseguir crescer, às vezes eles colocam boas opções de rentabilidade, mas sempre é bom dar uma olhadinha se essa instituição existe, né? E aí, para isso, vocês podem ir nesse link aqui. Basicamente, eu trouxe aqui, entrar na página do Banco Central, aí ele vai aparecer essa tela principal, aqui é só entrar aqui em Encontre uma instituição, e aí vocês podem colocar o nome da instituição. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Inter, aí eu dou Enter, e ele vai aparecer se de fato é uma instituição financeira. Hoje a gente sabe que é, né? Porque está bem conhecida, mas aqui aparece, tá vendo? Então, sempre que vocês escutarem de algum banco novo, essas coisas, sempre vão dar uma olhadinha se de fato é uma instituição financeira regulada e fiscalizada pelo Banco Central, tá bom? Para não ter nenhum problema de fraude ou golpe, essas coisas, tá? Mas beleza, eu quero então que a gente faça essa atividade aqui, que é basicamente direcionar o dinheiro dessa família aqui. A ideia é que a gente consiga fazer para a família, para que depois vocês, na prática, a gente consiga fazer também para vocês, sabe? Às vezes não ficar só na teoria, mas já de fato ir para a prática. Por isso que eu quero que vocês me ajudem nessa construção de carteira. Só falar que não tem nada certo ou errado, tá bom? Não tem, isso que se eu falar vai que seja errado. Não tem isso, até porque aqui a gente está aprendendo, e o mais importante é porque, na verdade, com questões de investimentos, como tem tantas opções, a gente consegue montar muitas carteiras para o mesmo objetivo, sabe? Então, assim como, por exemplo, se o meu objetivo é comprar uma camisa, eu posso comprar uma camisa de cor branca, azul, verde, do mesmo jeito com os investimentos, tá? Mas eu quero dar para vocês pelo menos as bases para conseguir fazer esses investimentos. Então, eu trouxe aqui o caso da família Santos. É um casal que está composto pela Jéssica, que tem 27 anos. Ela está começando o seu negócio de manicure e é autônoma, então está bem no início da caminhada. E tem o Diego, com 30 anos, que trabalha como auxiliar de serviços gerais. E eles têm um filhinho de 5 anos. A gente vamos chamar ele de Lucas, tá? Juntos, a família ganha 2.700, tá? E eles têm uma despesa fixa de 2.400. Ao longo do tempo, eles conseguiram, vamos supor, no último ano, eles conseguiram guardar R$ 500. Então, eles têm, só que esses R$ 500 estão na conta corrente, eles não guardaram ainda em nenhum lugar, tá? Então, só que além desse dinheiro, eles têm o potencial de todo mês conseguir guardar R$ 300. Por quê? Porque ganha 2.700, mais as despesas são 2.400. Então, todo mês ele sabe que vai sobrar R$ 300 se nenhum imprevisto acontecer. E esse casal, essa família tem o objetivo de construir a reserva de emergência. Ele já tem R$ 500 que poderiam usar, se for o caso. Aí vocês vão decidir, tá? Eles também querem comprar um celular novo em um ano. E eles querem começar a guardar já para ajudar o filho para a faculdade do filho. O filho tem 5 anos, e aí eles querem mais ou menos uns 13 anos, vamos colocar uns 13 anos, conseguir ajudar o filho para pagar a faculdade, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente determinar como vamos dividir esse dinheiro. Lembrando que temos R$ 500 disponíveis,
que eles têm 300 para guardar todo mês e que eles têm esses objetivos: criar reserva, comprar o celular daqui a um ano e querem construir para o filho um fundo para o filho, a faculdade, tá? Para o Lucas. Então, o primeiro passo, eu já dando aqui o spoiler, aí eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu queria que a gente pensasse como se fossem essas sacolinhas, tá? Então, sabendo que vai sobrar 300, que temos 500 reais disponíveis, e sabendo já os objetivos deles, como que a gente poderia distribuir esse dinheiro? Eu quero ouvir vocês. Lembrando que não tem certo nem errado. Podem falar, podem... Se sobrasse 300 reais, e aí vocês têm esses objetivos, como que a gente poderia distribuir o dinheiro? Cira, se você quer falar? Tá, eu não te escuto. Não. No início eu te escutava. Você pode voltar essa tela aí, por favor? Está aberto. Agora foi, agora foi. Eu acho que você pode distribuir 100 para cada. Beleza. Então, a Andrea, ela distribuiria 100 para cada. Eu colocaria esses 500 que já tem. Sim. No meu caso, né? Eu já aplicaria para longo prazo. Já para ficar lá, que ele é o maior valor. Esses 300 que tem mensais, que vai ter todo mês, aí eu distribuiria 200 para resgate imediato, para que não tem esse risco, né? De alta liquidez. E colocaria 100 todo mês para médio. Para comprar, para médio seria qual o sonho desses aí? Bom, o da faculdade no caso, estou falando aí no da família, né? Que você citou. Ah, sim. O 100 seria para a faculdade do filho. Não, os 500 que já tem, que eu colocaria para longo prazo. Colocaria lá. Ah, beleza. Isso para o filho, 300 é que eu ia dividir 100 para médio e 200 para todo mês para alta liquidez. Uma coisa de emergência. Eu faria assim. Beleza, tudo bem. É só complementar aqui o que eu ia falar. Esses 500 eu ia deixar para reserva de emergência, porque não pode ficar sem ter reserva de emergência. Beleza. Tanto e aí os outros 100 eu ia distribuiria, 100 para cada. Beleza. Alguém dá mais? Eu faria mais ou menos o que todo mundo está falando aí. Os 500, reserva de emergência, não mexeria nele, mas eu incorporaria 50 reais todo mês na reserva de emergência. Daria 100 reais para a compra de celular, que provavelmente essa pessoa já tem um celular, então ela está querendo modernizar. Esse que ela comprou, com certeza, ela não usou todo o potencial que ele tem, toda a tecnologia que ele tem, a gente sabe disso. E 150 eu deixaria numa aplicação de longo prazo, aí, talvez até um pouco mais agressiva, porque é de longo prazo para mim é acima de 10 anos, né? Então, ou ações, ou não sei, alguma coisa, ou um tesouro para, sei lá, daqui 50 anos, uma coisa assim. Mas a reserva, eu concordo, mas eu dava uma turbinada nela todo mês. Beleza, tá bom. Porque a reserva lá na frente, ela pode me ajudar a realizar um sonho. Então, eu acho que eu colocaria 50 na reserva todo mês, 100 para o celular e 150 de longo prazo. O prazo, perfeito. Então, seria longo prazo, aí no caso seria para o filho, né? Beleza, mais alguém? A Glaucia está aí no cantinho. Amanda. A Jacinta. Você está vendo que existem tantas opções quanto pessoas que estão aqui, né? Deixa eu ver aqui. Vou tirar. Mais alguém?
Tá, então vamos lá. Deixa eu mandar aqui rapidão. Ai, meu Deus, cadê? Pronto. Então bom. Vimos aqui várias opções. Eu vou colocar as opções. Pode falar. Alguém falou, né? Aqui alguém falou essa opção. Será que dá para... eu acho que não. Vou colocar 200, aqui 100. E aqui colocaria em 500. Eu só estou jogando aqui as opções que vocês falaram, tá? Aqui colocaria 150. E aqui seria 150 de novo. Tá. Então, beleza. O primeiro passo, então, beleza, é saber os objetivos. O Geraldo aqui falou essa opção. Pronto, então o primeiro passo é conseguir entender o objetivo, para que eu quero. O segundo passo seria determinar para qual sacola o caixão eu enviaria. E aí o terceiro passo seria, então, determinar onde que eu vou colocar eles, né? Que seria propriamente, se eu vou na feira comprar batata, eu sei que eu vou na feira, compro batata, eu levo o meu dinheiro, e aí eu preciso comprar ela. Aí eu preciso decidir em qual barraca que eu vou comprar, né? Então, para isso a gente usaria o banco. E aí eu quero entrar... Tem uma coisinha aqui que vai ser bom só lembrar, tá? Como eles não têm reserva de emergência, de fato seria uma ótima opção deixar esse dinheiro líquido, ou seja, caso aconteça algum imprevisto com um filho que ainda está pequeno, filho pequeno normalmente adoece bastante, né? Então, se caso acontecer alguma coisa, a família tem como bancar compra de medicamentos ou ida em Uber, se for o caso, para o médico e tal. Então, seria interessante, sim, deixar esses R$ 500 para o curto prazo, para que ele consiga ser de alta liquidez. Lembrando que tudo de curto prazo a gente vai tentar que ele seja de baixo risco, né? Já vamos entrar nas opções. Médio prazo, ele até que aguenta um pouquinho mais de risco. Inclusive, pode ficar até um pouco mais parado. E o longo prazo é mais sobre questão de tempo, tá? Eu quero entrar aqui... Então, assim, só para frisar, seria legal deixar os 500 líquidos e todo mês já saber que, beleza, eu posso enviar o 200, o 150, o 100 para esse curto prazo e para o longo prazo determinar onde que eu enviaria. Eu vou começar aqui pelo longo prazo, que talvez... não sei, talvez alguns de vocês já participaram em uma aula que o Max fez sobre o tesouro, que eu acho que ele vai repetir também de novo, né? Vai ser muito legal se vocês conseguirem participar. Basicamente, o que o Geraldo compartilhou, que dá, através do tesouro direto, dá para investir no curto, médio e longo prazo. Então, como a gente tem aqui o objetivo do filho, então eu vou compartilhar a opção do filho, tá? Então, por exemplo, como que a gente pode... Beleza, eu determinei que eu vou guardar 100 ou 150 para a faculdade do filho. Então, onde que eu poderia investir esse dinheiro? Se for através do Tesouro Direto, vocês podem fazer esse investimento através do banco. No Inter, até que se alguém tiver Inter, você pode programar para ele já descontar diretamente, ou vocês também podem fazer investimento no Tesouro através da conta Gov. Então, é só entrar e lá, enfim, é bem, bem simples fazer. Mas o que eu compraria? Então, basicamente, seria o Tesouro. Só que a gente precisa saber em qual, porque tem várias opções, né? E aqui a gente consegue simular um investimento. Eu esqueci de falar uma coisa, que a gente pode fazer esse planejamento para os objetivos de duas formas. Uma das formas é você, por exemplo, saber
quanto que o valor do seu sonho. Então, por exemplo, eu quero comprar um celular que ele custa 1.200, só para facilitar os cálculos, tá? Então, eu quero comprar esse celular que custa 1.200, só que eu quero comprar ele daqui a um ano. Então, eu sei que eu precisaria guardar por mês R$ 100, né? É 100, isso, R$ 100, para conseguir comprar o celular de 1.200 daqui a um ano. Então, eu preciso saber que, vamos supor, dessa família, que está sobrando 300, eu preciso guardar para o celular 100, certo? Então, eu posso planejar o quanto que eu preciso para atingir meu objetivo dentro desse prazo e assim saber quanto que eu preciso guardar por mês, ou eu posso ir guardando, isso seria o caminho A. E o caminho B, o caminho A é você se planejar para guardar. Então, você sabe o que quer e você ajusta a sua vida para que esse sonho tenha prioridade no seu orçamento. O caminho B é deixar para poupar depois de que você pagou as contas. Então, por exemplo, no caminho A, essa família poderia falar, eu quero guardar sempre para o celular. E no caminho, e eles vivem e reduzem o consumo em sua vida para conseguir pagar esse 100, sabe? O caminho B seria que eles só vão guardar quando já pagaram todas as contas, sabe? Então, ele, como se estivesse no final do orçamento, o último boleto para pagar seria a poupança. O ideal seria que isso fizesse através do caminho A. Então, assim, eu quero comprar uma casa, quanto que eu precisaria guardar para conseguir comprar essa casa dentro de tanto prazo, tá? Essa simulação que a gente consegue fazer aqui, ele ajuda para, pelo menos, determinar, a gente ter uma noção de quanto que precisaríamos guardar todo mês para, por exemplo, aqui complementar a questão da faculdade do Lucas, que a gente vai chamar ele do Lucas, tá? Então, quantos anos que o Lucas tem hoje? Ele tem 5 anos. E em qual idade ele vai começar a faculdade? Ele vai começar aos 18 anos. Então, e eu quero que ele receba R$ 200 por mês, quando ele já fizer o resgate, quando ele tiver 18 anos, tá? E hoje eu vou colocar aqui que eu não tenho nada de investimento inicial. Então, ele já vai calcular aqui quanto que você precisaria guardar por mês para conseguir dar isso para o Lucas, entendeu? Então, por exemplo, ele fala aqui, se você quer poupar para o Lucas, então pode comprar o Tesouro Educa Mais, que ele é voltado principalmente para a educação, né? E pode comprar para o ano 2038, que são os anos que faltam daqui para frente até ele completar os 18 anos. E aí ele fala, sugestão de aporte mensal hoje. Então, ele não precisaria guardar R$ 100, por exemplo. Se ele guardar 50, se a família guardar R$ 50 para ele, já seria o suficiente para daqui a 13 anos conseguir dar para o Lucas R$ 200, sabe? Então, por exemplo, se a gente destinou aqui, né? A gente falou, eu vou guardar aqui para o longo prazo, inclusive a gente conseguiria reduzir um pouquinho aqui, para colocar ou no médio ou colocar mais no curto. Então, por isso vai ser sempre legal se perguntar quanto que eu precisaria. Agora, não, eu quero então dar para o Lucas R$ 400. Deixa eu ver se ele vai calcular aqui. Se eu quero dar para o Lucas R$ 400, aí ele fala, então você precisa investir hoje R$ 100 por mês para o Lucas, que aí você vai conseguir dar para ele os 400 lá na frente, sabe? Então, ele já fala aqui qual tesouro você vai comprar, que aí depois a gente já vai dar uma olhadinha no banco, tá? Se, por exemplo, eu colocar aqui 20 anos, ele provavelmente vai aumentar aqui o tesouro indicado, tá vendo? Então, ele aumenta para o Tesouro Educa Mais 2040. Tá? Esse site é diretamente do Tesouro? Sim, chegar nessa simulação aí. Isso. Aí vocês podem colocar no Google Tesouro Direto, ou pode colocar Tesouro Educa Mais, e aí ele já leva vocês para... aqui, tá vendo que aparece títulos, né? Aqui, cadê?
investir. Se eu conheça, não? Eu conheço, acho que é. Porque eu sempre coloco lá no Você já Google. colocou direto. Eu Tá. já coloco direto, Não, tipo, legal, só para Educar saber Mais, aqui. simulador. Aqui. Aqui, ele também, por exemplo, você. Aqui, ó. Ele às vezes não funciona, mas normalmente funciona. O que você quer conquistar? Aí você pode falar casa nova, um carro, a reserva, eu só quero investir, né? É porque aparece outro. Rapidão. É porque tem um. Tá vendo aqui, por exemplo, aparece Tesouro Renda Mais, que é propriamente para aposentadoria. Aqui tem o Educar Mais. Mas agora eu não estou achando o tipo de tesouro, será? É. O Mads vai entrar com vocês no site e vai explicar cada um deles, tá? Mas para esse exemplo, a gente pode usar esse Tesouro Educar Mais, que é para a faculdade do filho. O Tesouro Renda Mais está mais voltado para questões de aposentadoria. Quando a gente vem aqui, vocês também podem simular. Eu tenho hoje 40 anos e eu quero me aposentar com 65. E eu quero receber dos investimentos, eu quero receber 1.500, vamos supor. E aí hoje eu não tenho nada para investir, tipo, não tenho nada guardado. Aí ele me fala qual que eu preciso procurar lá no meu banco. Então ele vai falar, se você quer para o longo prazo, aí você precisaria investir em Tesouro Renda Mais para o ano 2050. E aí, quando vocês falam aqui em escolher, ele vai falar quanto que precisa guardar por mês. Então, se eu quero receber daqui a 20 anos 1.500 só dos investimentos, eu precisaria começar agora a guardar 141 por mês. Tá vendo? Então, vocês podem também fazer a simulação de vocês, tá bom? Então, beleza. Aí eu já sei o que eu quero, quanto que eu preciso guardar, e também já tenho o nome do título que eu quero, que eu preciso procurar lá no banco. E para isso, então, eu já vou entrar no banco. Aqui, vocês têm Nubank? Quais os bancos que vocês comumente que têm conta? Quem usa caixinhas do Nubank? Já conhecem? O que banco que vocês usam? Estão tímidos? Eu uso o Inter. Você usa Inter. Perfeito. Quem mais? Do Brasil e no banco. No banco. O Nubank, né? Perfeito. Nubank. Isso, tudo bem. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar no banco. Só um minutinho. Eu tenho uma conta do 99 que está pagando 150 de CDI. É? É porque eles fazem isso para chamar cliente, né? Para chamar pessoas, isso. Aí eu estou compartilhando minha tela. Olha o Banco Master. Aqui, ó. Eu vou entrar no C6 porque no Inter, eu não tenho conta no Inter, né? E o Nubank eu acho um dos melhores para conseguir investir tipo, nas caixinhas, né? Só que ele não deixa projetar a tela, por questões de segurança, tá? Então, eu vou projetar o banco que eu tenho, mas, por exemplo, quando vocês entram no seu banco, na parte de investimentos, vão aparecer, alguns vão ter diferenças, mas vão aparecer as mesmas opções. É como se vocês fossem num supermercado, vocês podem ir no dia a dia, vocês podem ir no Tatico, podem ir, enfim, tem vários. Todos eles vendem a mesma coisa, é como se fosse aqui, só que com banco, né? Então, quando a gente entra aqui, deixa eu ver se ele me deixa entrar. Rapidinho. Só um segundo. Só um segundinho. Pronto.
que a gente já... Acho que foi, né? Tá. Então, por exemplo, quando eu entro aqui no C6, eu entro na aba aqui que está... Ele vai aparecer aqui o início, e para mim ele vai aparecer C6 Invest, que é a parte dos investimentos, que é aqui, eu estou fazendo o checkzinho, o clique. Aí, quando eu venho aqui, eu posso ir aqui em investir, vai aparecer a mesma coisa lá nos investimentos de vocês, tá? Nas caixinhas, ou no Banco Inter também. E aí, para mim, ele vai estar categorizado por renda fixa, tem aqui o Tesouro Direto, tem fundos, tem Bolsa de Valores, tá aparecendo todas as minhas mensagens. Então, por exemplo, beleza, eu já fui lá e eu vi que eu preciso investir no Tesouro Educar Mais. Então, eu venho aqui na opção Tesouro Direto e eu consigo procurar aqui Educa Mais. Tá vendo que aparece 2026, 2027, 2028. Agora eu esqueci. Meu Deus. Eu esqueci qual que era o do menino. Vocês lembram? 2048, né? Isso, 2048. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e descer até onde apareça 2048. Deixa eu ver se tem. Na verdade, por exemplo, como não tem 2040, na verdade era 2043. Para 18 anos, recebendo 200, seria 2043. Então, por exemplo, aí eu entro em 2043, e aí eu coloco, por exemplo, ainda não tenho cadastro no Tesouro, né? Mas tá vendo que aí eu consigo entrar. Aí ele me fala, para aplicar, o mínimo que eu consigo aplicar seria R$12. Eu já fiz as contas e eu precisaria só colocar para o Lucas R$50. Então, eu consigo aplicar nele. Aí ele vai falar aqui prazo para liquidação. Isso é basicamente, eu preciso de dinheiro e eu preciso resgatar. Aí ele fala que tem até um dia útil. Todos os tesouros a gente consegue resgatar até um dia útil. Só que esses que estão aqui para longo prazo, o indicado seria deixar ele lá pelo tempo que ele fale, para conseguir as taxas que eles falam. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade, aí aparece IPCA, que é basicamente a inflação, mais uma porcentagem, que seria 6,91% ao ano. E aqui eles falam para resgatar, ele tem um prazo de carência. O que isso significa? Que, por exemplo, se eu aplicar lá o dinheiro, eu consigo resgatar ele só depois de 60 dias. Por isso que eu não posso, por exemplo, colocar num tipo desses investimentos a reserva de emergência, porque, vamos supor, eu coloco lá o meu dinheiro e aí eu preciso resgatar para amanhã. Eu não posso tirar só quando passar 60 dias, que eu poderia resgatar. Além de que esse daqui, a ideia é que ele fique lá até o final do prazo, né? Mas beleza. Aí fala, valor na conta é até um dia útil. Depois desses 60 dias, se eu solicitar o resgate, o dinheiro cai na minha conta depois de um dia. E o valor mínimo para resgate seria 11,78. Então, do mesmo jeito que a gente sempre dá uma olhadinha nas coisas que vai comprar, vamos supor, no mercado, vai ser muito importante também olhar o que eu vou comprar dentro, né? Então, eu já sei o nome do produto, mas eu preciso entender quais as especificações que ele tem. E aí, ele fala que o horário para movimentação é de 9h30 às 18h, então eu posso solicitar ou até comprar os títulos nesse horário, para ele se fazer efetivo, né? Então, por exemplo, esse seria educar mais para o filho ou para a educação. Aqui, por exemplo, se o Renda Mais, que a gente viu lá, né, que é para aposentadoria, a mesma coisa, a gente precisa entender qual que seria o prazo.
Então, 2040, 2045, ele que está um pouco, esse daqui está um pouquinho mais, por mais tempo, né? Então, por exemplo, aqui, 2065. E aqui, ó, vocês, nesse daqui, vocês conseguem aplicar a partir de R$1, e quase R$2, 1,85. Então, lembra que para mim aparecia, nessa simulação que eu fiz, aparecia mais ou menos que eu precisava guardar uns 150 por mês. Então, se eu for investir para minha aposentadoria, eu colocaria neste título, e aí eu só entraria aqui na parte de cadastrar, ele vai pedir para atualizar o perfil, né? Aquelas perguntinhas que eu falei para vocês, e pronto. Aí depois é só fazer o pagamento do produto, e aí o dinheiro já ficaria investido, tá? Até aqui alguma dúvida? Não, para mim tá tudo ok. Beleza. Ok, então já sabemos onde que investiríamos questões de longo prazo, né? E onde que a gente conseguiria colocar para o curto prazo? Onde que vocês acham? Eu gosto de aplicar lá no CDI, onde você gera também limite para cartão de crédito. Na realidade, eu gosto de aplicar tanto para curto quanto para longo. Por quê? Você faz uma aplicação, às vezes, para longo prazo, mas pode acontecer algum imprevisto, certo? E quando eu coloco na de curto prazo, eu consigo fazer esse saque de imediato. Aí no C6, ele vai dar de 1 a 2 dias úteis para o resgate do dinheiro. Lá no Nubank, salvo engano, você consegue resgatar, ele cai exatamente na mesma hora do resgate. É bom ficar atento também para isso, porque às vezes você está com emergência na madrugada, alguma coisa, você precisa de reaver esse dinheiro, então é bom você colocar uma quantia de um banco ali que você vai ter um resgate imediato, já que se trata de uma emergência, né? E tem alguns bancos também, acho que o Inter funciona assim também, né? Você coloca, vamos supor, você coloca lá R$1.000 investido no CDI para ele gerar 102%, por exemplo, né? E ele te dá uma bonificação de 10% a mais do limite do cartão. Ou seja, você aplica os 1.000, você pode usar esse limite como crédito no cartão de crédito e ele te dá mais 10% de bonificação. Então você usa R$1.100, né? De limite no cartão, com o rendimento do CDI e resgate imediato. Aí tem que ficar atento a isso daí. É essa maneira que eu gosto de aplicar. Sim, obrigada aí, Diego, pela participação. Tem vários pontos aí dentro do que você falou, né? Sobre a questão, por exemplo, da reserva de emergência, a gente precisa ter esse dinheiro líquido, né? Então, com fácil resgate. As caixinhas, por isso, são muito, muito interessantes para fazer. Tem lá no Nubank, para quem tem Nubank, tem a caixinha que o nome dele já vem padrão, que é reserva de emergência. Se vocês colocarem o dinheiro lá, vocês conseguem retirar o dinheiro, inclusive finais de semana, entendeu? Aí uma boa opção para isso, porque sempre a reserva a gente precisa líquida. Aí a gente não está procurando rentabilidade, tá? O que a gente procura com a reserva é proteção, segurança, tá? E o que você falou, eu acho que deve ser a questão de um CDB crédito. Aí eu vou mostrar para vocês aqui. O C6, ele também tem a opção dele. Dentro aqui de renda fixa, a renda fixa, que é o que a gente falou, que está muito mais indicada para questões de curto prazo, a gente tem várias opções dentro daqui, em renda fixa, né? Vai aparecer as mesmas coisas lá no banco de vocês, só que com nomes diferentes. Então, por exemplo, ele tem um CDB, é basicamente quando é como se eu emprestasse dinheiro para o banco, certo? Eu disponibilizo o recurso e eu espero que ele me pague de volta com o valor de juros, ao meu favor, né? Quando a gente aplica o dinheiro no Tesouro, é como se a gente estivesse emprestando dinheiro para o governo, tá bom? Então, só para vocês saberem a diferença. Aqui tem esse CDB, então, do banco C6, obviamente, ele vai ser chamado de CDB C6, né? E ele fala aqui, liquidez diária. É muito importante que, por exemplo, reserva de emergência seja aplicada com liquidez diária. Nesse banco aqui, ele fala resgate, disponibilidade diária, só que ele tem a questão do prazo, né? Por exemplo, se você pedir o resgate depois das 15 horas, aí ele vai entrar só o dinheiro no dia seguinte, tá?
Mas eu acho que o CDB que o Diego falou, provavelmente deve ser esse aqui, que é CDB limite garantido, que a maioria de bancos tem. Você consegue deixar o dinheiro lá guardado, e tudo o dinheiro que você investir lá, ele te aumenta o limite de crédito no cartão. Aí o que vai ser importante? Que meio que esse seja como se você não precisasse esse dinheiro, porque, por exemplo, ele, na verdade, vai ficar como garantia caso você não consiga pagar o cartão de crédito, sabe? Então, por exemplo, eu investi 100 lá, ele me aumentou o limite de 100, mas para eu conseguir retirar ele, eu preciso pagar meu cartão de crédito. Então, isso é bom para alguém que, por exemplo, tem uma estratégia de conseguir aumentar o limite do crédito, mas sabe que consegue pagar, sabe? Porque senão o dinheiro vai ficar preso. Mas também é uma boa opção para quem gosta de aumentar o limite. Enfim, aí para questões de curto prazo, a gente pode investir em CDBs, como aparecia naquela tabelinha de baixo risco, né? Que é como se emprestasse dinheiro para o banco, ou também pode investir dentro do Tesouro Direto. Então, por exemplo, eu quero guardar minha reserva lá no Tesouro Direto, onde que eu poderia fazer? Aí pode ser que seja no Selic. Aqui, Tesouro Direto Selic, que aí ele vai dar o valor da taxa de juros, mais uma porcentagem também anual. Aplicação mínima, 168. Então, o mínimo que eu poderia aplicar nele seria 68. E a mesma coisa, eu tenho até um dia útil para resgatar, tá? Ele fala aqui, para resgatar a data de vencimento é 1º de março de 2028. O que isso significa? Basicamente que se vocês não prestarem o dinheiro, vocês não vão resgatar, ele vai ficar rendendo lá esse valor que foi prometido aqui, que aparece em verdinho, ele vai continuar rendendo lá até 2028. E se nessa data ele vai ser resgatado automaticamente, vai cair o valor que você investiu, mais o valor do que você ganhou de juros, tá? Então, é basicamente isso. Por isso que aí fala para resgatar. Mas o prazo para liquidação é um dia útil. Então, se vocês precisarem resgatar antes, vocês conseguem resgatar, tá bom? Então, assim, se hoje a gente for investir... Cadê o negócio? Aqui, ó. Se hoje a gente precisasse investir o dinheiro para essa família, hoje poderia ser essas opções, sabe? A gente conseguiria, por exemplo, colocar aqui para o curto prazo, pode ser em alguma opção de CDB, dentro do banco de vocês. O que sempre a gente vai procurar é que pelo menos ele renda 100% do CDI. E o CDI é basicamente... ele vai acompanhando a taxa Selic, que é a taxa de juros que está no mercado, tá? Então, aqui daria para investir num CDB do banco de vocês que renda acima dos 100% do CDI. O Banco C6, por exemplo, dava 102%. O Inter também, que a Andrea falou, né? Vocês também podem aqui investir no Tesouro Selic. E aqui a gente poderia colocar no Tesouro, por conta de que é para o filho, a gente pode colocar ele no Educar Mais. Agora, se for para aposentadoria, daria para colocar no Renda Mais, tá bom? E aqui, por exemplo, eu tenho algum sonho para o médio prazo, então a gente poderia procurar outro CDB, outro tesouro, só que com prazo diferente. Tudo bem? Dúvidas? Para mim tá ok. Perfeito. Ficou muito confuso, gente? Confuso não, foi rápido um pouquinho. Foi rápido? Deu para entender. Dinheiro. Como é que é? Só faltou dinheiro. Só faltou dinheiro, né? Ainda não consigo dar. Mas vamos tentando aí. Mas ficou claro, deu para entender.
Perfeito. Tem a opção que é muito mais acessível, que são as caixinhas do Nubank. É uma pena que a gente não consiga compartilhar, mas se vocês entrarem, quem tem o banco, né? Se vocês entrarem lá na parte dos investimentos, ele vai falar, ele é muito intuitivo. Então, você pode separar por sonho. Então, você pode separar o filho, pode separar a reserva, e só colocar o dinheiro lá. Inclusive, lá, por lá é Mas muito mais fácil. Quando eu jogo meu dinheiro lá para o Nubank, ele não corre juros, ou juros para mim, né? E no Banco do Brasil ele vai para a poupança, né? Automático. E no Sim, a Nubank ele fica poupança. parado. Na verdade, a poupança hoje é um dos investimentos que tem mais baixa rentabilidade. Inclusive, ter o dinheiro no Nubank, por exemplo, tem mais rentabilidade que deixar na poupança. Então, por exemplo, se você tem no Nubank, ele tem boas opções de investimento, além da estrutura para você conseguir fazer a aplicação, né? Guardar o dinheiro. Mesmo eu só jogando no banco lá sem fazer aplicação, ele corre juros lá na minha conta mesmo? Parece que tem que esperar 30 dias, né? Isso, tem que esperar 30 dias para ele começar a render do saldo na conta. Mas o ideal seria que você já começasse desde o início colocando nas caixinhas. Elas são bastante seguras. Uhum. Nem que seja metade, né? Isso, sim. É porque o saldo da conta ele é igual o da poupança, né? A rentabilidade é muito pequena, então não compensa. Tipo, você deixa um dinheiro lá para render centavos. Quando você faz uma aplicação aí no CDB, nessas outras questões aí, você tem uma rentabilidade do dinheiro melhor, né? Lembrando que quanto maior o risco, mais o dinheiro vai render. Quanto menor o risco, menos o dinheiro vai render. Então é importante você entender também, já estava falando da questão da taxa Selic, é importante acompanhar também. A gente consegue fazer uma pesquisa rápida no Google, consegue entender como é que está. Tipo, a Selic agora está mais alta do que na época da pandemia, por exemplo. Então, você fazer um financiamento, a taxa de juros está muito alta, ficar ligado nessas questões aí para você saber o quanto seu dinheiro vai render e aonde aplicar. É importante também. Parece complexo, mas você faz uma pesquisa rápida no Google, ou você acompanha alguns vídeos ali no via YouTube mesmo, ali você consegue ter uma noção básica, mais ou menos, de como fazer. Dinei, eu tenho muita aluna conservadora, então eu indico poupança. Não tem como eu ficar indicando aplicação para elas, porque elas já são de idade, 70, 80 anos, e nem entende assim, o que eu estou explicando, entendeu? Então, eu sempre indico para elas, na poupança, você vai estar segura e você pode colocar sua reserva de emergência lá, que é tranquilo. Geralmente são aposentados e tal, então eu indico poupança. Sim, tem algumas pessoas que, de fato, principalmente as pessoas de mais idade, né? Elas têm, por exemplo, muito medo, às vezes nem sabem como mexer no celular. E aí tem várias questões de comportamento, de conhecimento, que entre ter o dinheiro embaixo do colchão, é melhor ter na poupança. Assim, mas se a pessoa se topa de ir experimentando aos poucos, os bancos digitais, essas coisas, a gente pode ir ajudando elas aos pouquinhos a se movimentar para lá. Eu lembro que o Mato sempre fala que o importante é entender o momento da pessoa, né? Entender qual o conhecimento dele, os medos que ela tem e oferecer a melhor opção que ela tem no momento, né? Então, entre deixar o dinheiro na casa, rendendo dor de cabeça, melhor colocar na poupança. Ah, beleza, já colocar na poupança, então vamos dar o pazinho para colocar num CDB basicão, sabe? Assim, sem muita coisa. Porque, de fato, tem essas questões de comportamento, de história, enfim, são pessoas que sentem medo. De idade, conservadoras, né? Isso, às vezes nem consegue mexer direito no celular, então imagina a gente explicando tudo isso rapidão para eles, né? Então, a gente vai, e aos pouquinhos, a gente vai mostrando, não vai colocar tudo, pode colocar só 10, 50, assim, até que a pessoa consiga criar confiança, né? Gente idosa, assim, eu daria a sugestão de tentar ensinar, né? Se for o caso tenha interesse, em banco grande. Eu tive uma dificuldade com meu pai, por exemplo, porque eu fui tentar fazer ele abrir uma conta no Nubank para ele mexer e não entra na cabeça dele um banco digital. Para ele tem que ter um lugar onde ele pode ir, porque para ele... Que ele possa ir... Entendeu? Então, eu usei da estratégia com ele. Não, então, como ele já tem uma vivência com a Caixa ou com Santander e tal, enfim, os bancos grandes, né? Então, eu já tento fazer com que ele invista dentro dos bancos grandes, porque se o dinheiro dele subir, ele vai lá reclamar.
Sim, tem onde ir, né? Por exemplo, os CDBs do Banco do Brasil, se eu não me engano, são de 98% do CDI. Não é tão bom quanto o Nubank, mas não é tão ruim quanto a poupança e muito melhor se deixar na casa, sabe? Então, uns pouquinhos, tá? Ok, eu acho que eu vou encerrando por aqui. A ideia é que a gente continue aprendendo um pouco mais na prática. Eu quero o indispensável agora que eu quero que vocês pensem nas sacolinhas de vocês. E se tiverem dúvida de onde aplicar e tudo mais, aí vocês podem entrar em contato, que a gente indica, principalmente com esses imãs de tesouro, essas coisas, tá? Ou tirarmos dúvidas sobre as caixinhas, tá bom? Então é isso, gente. Muito prazer em vê-los. A gente se encontra semana que vem. Um abraço. Um abraço. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.